Essa é a minha sexta turma, né? Faz 12 anos que eu dou ensino confirmatório, eu e o Vinícius. E essa turma tinha algo diferente. Para começar, a maioria faz parte já da igreja, a gente ficou até com medo, porque já vinha tudo, como dizer, são da comunidade, né? Eu, principalmente no início, fiquei com bastante receio da turma. Mas no fim a gente vê que a mudança que houve foi muito grande. Você está dizendo que tinha receio deles, mas fica bem aberto. O que tinha receio? Eu tinha receio. Não, começa de novo dizendo. Fala Fala do receio. negócio dele ser da igreja, que isso ficar para ti. Atenção, vai. Essa é a minha sexta turma, faz 12 anos que eu dou ensino confirmatório. E eu acho que é a primeira vez que eu pego uma turma que todos são da comunidade, todos fazem parte da comunidade, né? E eu tive um pouco de receio, porque eles têm um ensinamento, eles têm já uma caminhada dentro da igreja. E o que nós, como orientadores deles, a gente tinha como passar alguma coisa diferente, algo novo, porque hoje o jovem está mudando muito, é muito rápido a mudança dele, é muito dinâmica, né? E eu tinha muito receio com eles. E quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente viu que eles eram muito retraídos, muito quietos, que eles não participavam no início, a gente teve alguns problemas de participação, não por dar o conteúdo, que eles sabiam, não tinha problema nenhum. E nesse ano agora, que o Samuel estava conosco, que a gente ficou só nós quatro, a gente teve que assumir toda a turma. A gente não tinha aquele apoio por trás, aquela retaguarda que era o Samuel, que ele dava para nós. E no último retiro, o retiro em si já foi algo fora do normal, já teve momentos muito especiais para todos, né? O primeiro retiro que a gente participou, né, que foi na segunda semana, é sempre um momento deles se confraternizar, deles se conhecerem, né? E é um momento diferente, onde a gente vai para dar palavra e eles têm um momento de interagir entre eles, que muitos não se conheciam da igreja, mas a gente tinha um pessoal que era do Laranjal, também da igreja, e então foi um retiro diferente, foi muito bom. Mas com relação ao segundo retiro, foi algo marcante para nós. Não. Passado o primeiro retiro, a gente teve um ano normal, porque nós éramos 5 orientadores, como sempre fomos, né? E estava transcorrendo tudo normalmente. Até a época a gente ficou sabendo que o Samuel ia partir. E aquilo abalou um pouco nós, que a gente pensou assim, a gente vai ter ano que vem só nós. A gente vai ter que assumir o grupo sozinho. Mas, bom, aí quando o Samuel foi embora, né, e nós continuamos vivos. A gente continuou vivendo, continuamos com o ensino confirmatório normalmente e ele andou, sem problema nenhum. Claro que a gente teve mais, o Vinícius se encarregou de algumas coisas muito mais do que antes. Cada um tomou conta de algo para fazer e o ensino continuou, vida normal. Aí a gente teve o retiro. Quando chegou o retiro desse ano agora, né, nós preparamos até emocionalmente para ir lá, porque a gente estava sem o Samuel, que queira ou não queira era o nosso orientador que estava sempre conosco, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente decidiu, vamos fazer assim, convidamos a Ina, aí convidamos para dirigir o retiro. Para dirigir o retiro, convidamos a Ina e o Felipe, no qual eles levaram a palavra, que foi algo assim muito gratificante a palavra deles, né? E o jeito que eles conduziram a palavra, como são jovens, ficou algo muito bom, que eu vi que todos eles estavam prestando atenção naquilo, né? Depois de noite a gente teve a fogueira, que foi um momento assim, olha, eu nunca tinha visto tanto emoção, todo mundo emocionado com a fogueira, e uma fogueira linda que ficou e todo mundo na volta dela, e passou a noite. Aí veio outro dia, quando os pais estavam lá, que era um momento de confraternização entre os pais e os confirmandos e nós juntos para conversar e ver a orientação, como é que ia fazer. Nós fazendo tranquilamente um churrasco. Apareceu a nossa ideia, que a gente já tinha a ideia, a gente tinha conversado no sábado, de tirar foto na ponte. Foi uma ideia que apareceu entre nós todos. Vamos tirar foto na ponte, vai ficar, cada ano a gente tira foto no lugar. A gente já tirou umas fotos lá meias radicais, assim, vamos tirar na ponte, um lugar mais tranquilo, sem problema nenhum. Aí aconteceu o acidente. E aquele acidente, queira ou não queira, transformou.
Aquele acidente mudou, aquele acidente deu um outro ritmo para o retiro e para esse grupo que está hoje. A gente vê a mudança deles em relação ao depois do acidente, né? Que cada um ficou preocupado, cada um ficou, como é que tu tá, como é que não tá, como é que tá o outro, como é que tá o fulano. Todo mundo começou a interagir e se preocupar, coisa que antes, assim, tu te dava, eles se davam, mas não tinha aquela preocupação de Vinícius, como é que tá? E aí, cara, como é que tá, tio? Tá bem, tio? Para a filha do Eloir, sabe, para todos que se machucaram. A preocupação, a Valéria mesmo, a menina que a Valéria tá com o professor machucado, e depois, Valéria, aí até brincaram com ela, tu vai fazer uma plástica, mas sabe, brincadeira, e depois todo mundo preocupado com a Valéria. E eu acho que aquilo mudou. E foi o antes do acidente e depois do acidente. E depois do acidente a gente está hoje preparando o culto, os confirmandos e flui tranquilamente, sem problema nenhum, sabe? Assim, uma coisa que a gente não teve que dizer, tu faz isso, faz aquilo. Não. Cada um já queria fazer uma coisa, parece que eles amadureceram, eles desbrocharam, a flor que abriu e eles estão aí na vida. Eu acho que a partir do retiro vocês desabrocharam, vocês viram a vida diferente. Algo mudou em vocês. E a mudança só nos traz alegria, porque foi algo de interior que mudou. E isso para nós é muito importante. Tua palavra final para essa turma, é a última vez que tu vai falar com eles, olha no olho deles, o que tu vai dizer para eles? Eu só tenho a agradecer por essa turma. Só isso. A mudança que ela fez em todos, eu acho que assim, é gratidão. Eu me sinto cada vez mais agradecido por ter a oportunidade de ter trabalhado com eles. Diz algo para eles agora que estão indo embora. O que eu gostaria de dizer para vocês, que continuem na caminhada, que só com Deus que a gente pode vencer muita coisa. Então, assim, continue na caminhada que vocês estão. Continue participando da Jumpec, continue participando da GPEC depois. E venham aos cultos. E não percam essa amizade bonita que nasceu entre vocês. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Lindo! Lindo! Queridos adolescentes, eu, quando olho para trás e vejo o início do nosso ensino confirmatório, eu penso que desafio tinha na minha frente ficar com vocês durante vários sábados à tarde, sabendo que muitos de vocês não queriam estar ali naquele momento. Também é um desafio muito grande falar de Jesus. A gente se dá conta, né, de como é importante, o privilégio que a gente tem a liberdade de falar de Jesus para adolescentes. E para mim era um desafio tão grande, porque eu queria alcançar o coração de vocês. Quando eu preparava o material que a gente recebia, né, os assuntos, eu pensava que eu não tive o que vocês têm, o que vocês tiveram, né? Eu não tive ensino confirmatório. Eu fui conhecer Jesus muito mais tarde. E vocês com 13 anos, 12 anos ali, já tendo a oportunidade de ver pessoas falando de Jesus para vocês. E eu procurava ter uma linguagem que alcançasse o entendimento de vocês. Eu sabia que muitas vezes vocês estavam ali 1 hora sentados, loucos para estar em outros lugares. E como os meus colegas dizem, né, os outros orientadores, que eu sou mais mãezona de vocês, muitas vezes eu tinha vontade de mandar vocês embora antes do horário. Mas ao mesmo tempo eu sentia no coração que eu estava falando do maior presente na vida de vocês, que era aprofundar o que vocês já sabiam. Eu tenho convicção de que todos vocês, quando começaram o ensino, sabiam um pouco de Jesus. E o meu desafio era
era realmente apresentar esse amor para vocês. Sabe quando que eu me senti mais tranquila? Quando eu senti que quem me capacitava era Jesus. Por mim mesmo, talvez eu não conseguisse. Muitas vezes saí incomodada do ensino com o silêncio de vocês. Até porque quem me conhece sabe que eu falo muito. E muitas vezes eu luto contra isso. E isso eu quero dizer que eu aprendi também com vocês o quanto o silêncio fala. Quando eu vejo hoje as produções que vocês têm nos apresentado para o culto, para este culto de hoje à noite, eu vejo quanto vocês amadureceram na fé. E às vezes eu ficava insistindo para vocês falarem isso para mim. Enquanto talvez o mais importante era o relacionamento de vocês com Jesus, que era uma coisa que a gente pregava sempre em cada encontro. Eu lembro quando a gente dizia, né, que falar com Jesus era só sentar e falar com um amigo. Como eu ia saber o que acontecia no quarto de vocês, no silêncio lá, nas horas de dor, nas horas de medo. O silêncio de vocês falou muito para mim. Eu acho que eu aprendi essa lição com vocês. Ai, não sei, eu tô tensa. Tá indo bem. Como é que foi esse ano para ti? Eu já ia falar um pouquinho no ano passado. Esse ano, a partir da saída de Samuel, começa por aí. Como é que tu enxergaste eles? O que andou acontecendo com eles? Até tu vai acabar chegando no retiro, no acidente, tá bom. Mas primeiro, fala um pouquinho antes. Como é que tu via que eles estavam andando? Bom, início de 2017, né? Depois de um período de férias, chegar na sala e encontrar todos vocês de novo foi motivo de muita alegria. A gente viu o agir de Deus, né? Trouxe vocês todos de novo para nós. Era mais uma oportunidade que a gente tinha de falar do amor de Jesus para vocês. Eu lembro das nossas lutas com telefone celular, né? Tantas vezes a gente começava a aula e tinha que pedir para vocês largarem o celular. Eu sei que faz parte da vida de vocês, mas eu também tenho aprendido como orientadora, como professora, né, que vocês não querem a nossa indiferença. Vocês querem sim que a gente chame vocês e traga vocês para perto de nós. E o celular era um concorrente. Então, assim, muitas vezes a gente teve que pedir para vocês olhar para a gente, né? Ouvir a gente. Eu notei, assim, no segundo ano, que vocês cresceram muito em estatura. Eu acabei ficando uma das mais baixinhas da turma, né? De novo. Mas eu já me acostumei com isso. Até porque eu sou a única orientadora que recebe abraços e que vocês me levantam para cima com uma facilidade, né? No colo, me pegam no colo. E eu me sinto acariciada com isso. Eu fico feliz porque a cada culto que a gente ia e via vocês sentadinhos lá no andar de cima da igreja, anotando, escrevendo. E depois, às vezes, entregava o resumo das prédicas em 2 frases. Mas a gente também conseguia perceber que as prédicas do primeiro ano eram mais longas, mas as do segundo ano eram mais profundas. Vocês tentavam pegar um pouco mais da essência do que tinha representado aquela fala do pastor, do missionário. A saída do Samuel, claro que nos movimentou também. No primeiro momento a gente se sentiu um pouco mais fraco, mas a gente também, como equipe,
a gente ora muito uns pelos outros e a gente se ajudou muito e a gente tinha uma certeza. A gente queria apresentar o amor de Jesus, o Evangelho para vocês, o Evangelho da salvação, o plano da salvação de Jesus. E a gente sabia também que o Samuel de longe orava por nós e estava do nosso lado também. Fala do retiro agora, desse ano. O retiro. Lembrar da Canaã, com aquele sol tão lindo, aquele verde daquela grama maravilhosa, que a gente rolava, brincamos quase 2 dias, né? E eu tenho uma imagem muito forte. A imagem na árvore onde foi feita a última pregação do retiro. O Vinícius falou de vocês do plano da salvação. O Vinícius disse para vocês o quanto era importante a gente estar atento aos sinais de Deus, aos presentes de Deus, às bênçãos de Deus. E eu lembro que o Vinícius disse para vocês que vocês teriam 1 minuto para andar livremente na Canaã, observando a Canaã, como se fosse a última vez. E depois disso, depois de falar do amor de Jesus, depois da gente se abraçar, vocês tiveram um momento de descontração e a gente se preparou para a foto. A foto que seria colocada no convite de formatura, a foto que seria colocada no convite da confirmação. E eu lembro que a gente, eu há pouco tempo tinha sofrido um acidente e eu tinha muito medo de aventuras, mas para mim aquilo não era uma aventura. Eu me senti tão tranquila de subir naquela ponte com vocês, porque nós queríamos o melhor. A gente sempre queria o melhor. Subir naquela ponte era ver todo mundo feliz, foi tão gostoso. Subir na ponte era um ato era uma aventura para nós, né? Subir na ponte, tirar o melhor ângulo, a melhor foto, eram só sorrisos. E a gente foi derrubado da ponte. Nós caímos todos juntos. Essa cena da nossa queda, eu muitas vezes acordei no meio da noite, caindo de novo. Mas eu orei muito por isso e eu quero lembrar do nosso levantar daquele rio, daquela água, né? Eu sempre ouço dizer que adolescente é malvado, que adolescente tem o coração duro. Senti o amor de vocês, queridos. Senti a preocupação de vocês com cada um de nós, com cada um dos colegas de vocês. Eu lembro quando eu cheguei no quarto e vi a Isabelle chorando e dizendo: eu não estou chorando porque dói o meu pé, eu estou chorando porque eu não quero o tio Vinícius com culpa, a tia Valéria com culpa, o Dadá com culpa. Vocês não têm culpa de nada, tia Márcia. Também eu lembro do carinho de vocês com cada um que estava molhado, que estava machucado. Muitos de vocês tiraram forças físicas mesmo, não sei de onde. Cair daquela ponte foi um marco no nosso retiro, mas um marco no nosso coração. Lembra quando no primeiro encontro depois do retiro que eu disse para vocês: não minimizem o amor de Deus. Eu ouvi pessoas dizer que a ponte não era tão alta, que não tinha pedra para cada cabeça. E a gente falou muito sobre isso, né?
ponte era alta, tinha uma pedra para cada cabeça, nós caímos uns sobre os outros, mas a mão de Deus nos segurou. E eu lembro que eu levei para vocês o texto sobre os leprosos, né? Que muitos foram curados, mas só um voltou para agradecer a Deus. E eu me alegrei em cada mensagem que vocês mandaram pelo WhatsApp dizendo: foi um milagre, Jesus esteve conosco. Meus queridos, a gente pode não ter alcançado tudo o que nós planejamos, mas eu tenho certeza que a semente do Evangelho está no coração de vocês. E o meu desejo é que, como o versículo que vocês escolheram, que vocês sejam fortes e corajosos, porque nós servimos um Deus vivo que vai estar do lado de vocês em todas as circunstâncias. Quando a gente estiver sobre a ponte, sorrindo, mas quando a gente estiver também enxugando as nossas lágrimas, porque o nosso Deus nos ama como a gente é. Vocês têm uma longa caminhada pela frente. Vocês podem ensinar a muitos que cruzarem os caminhos de vocês. E vocês, com cada um com a sua singularidade, deixou uma marca em nós também. E talvez uma das marcas mais agradáveis ao Senhor foi que o nosso grupo continua firme. E a gente sabe que o que a gente faz lá com vocês não é um trabalho, mas é um ministério. E a gente coloca os nossos corações diante de Deus, dispostos a continuar falando deste amor de Jesus a outros adolescentes. E a gente convida vocês também, queridos, a continuar semeando o que vocês aprenderam. Continuem com os discipulados, continuem com os grupos da igreja. Busquem ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. A vocês, pais, também que confiaram esse trabalho, né? Confiaram em entregar os filhos de vocês durante 2 anos para nos ouvir. Obrigada. Obrigada, porque eu sempre digo que os filhos são heranças de Deus. E não há presente melhor que vocês possam apresentar para os filhos de vocês do que seguir a Jesus. Então, obrigado porque durante 2 anos vocês levaram os filhos de vocês até a igreja. Obrigado, Senhor, porque vocês creram nas promessas de Deus. Mesmo depois da ponte caída, mesmo de todo esse acontecimento, vocês mandaram os filhos de vocês para o próximo retiro. Isso é prova de fé. É certeza de que aquele episódio não foi só um acidente, mas foi, quem sabe, um plano de Deus para mostrar o quanto Ele nos ama. Eu creio que Ele permitiu que nós caíssemos da ponte, mas mais do que isso, Ele fortaleceu os nossos vínculos, Ele nos mostrou o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que a gente aprenda que nós dependemos exclusivamente dEle. Eu sinto que nessa noite é importante falar algumas coisas.
Esse ano foi diferente, muito marcante em vários sentidos para mim. E como orientadora do ensino. Essa máquina do professor não vai se pegar bem. Vamos lá. Só um pouquinho. Continuo da onde eu parei também. Sinto que essa noite é importante falar algumas coisas. Faz 10 anos que eu estou nesse trabalho, assim, nesse ministério, né, como orientadora do ensino confirmatório. Me lembro como se fosse hoje o dia que o Dadá me convidou. A gente estava saindo do salão para o templo e ele, com um jeito carinhoso, assim, botou o braço acima de mim e disse: "Ei, guria, vamos trabalhar no ensino." Não sabia se eu estava capacitada, mas eu me lembro também da PUC me dizendo: "Olha, tu é talhada", com essas palavras, para trabalhar com jovem. Eu me senti à vontade, pelo fato de não ser mãe, me sinto sempre presa à adolescência, assim, uma parte de mim está presa lá, não passei por essa etapa, né? Então, me sinto sempre, assim, meio um pouco existe essa adolescente bem viva, assim, dentro de mim. Embora, se analisar as características dos orientadores, assim, talvez às vezes eu seja mais séria. Desde o primeiro retiro, assim, para mim, me lembro como se fosse hoje, nós descendo a Canaã de noite, só foi eu e o Vinícius de orientador naquela noite. A gurizada, assim, meio apavorada, assim, como é que ia ser, quem estava indo pela primeira vez, e eu mais apavorada do que eles, né, com medo do Vinícius, todos têm, e eu também tenho. Foi uma experiência muito legal, me lembro de cada um falando como é que tinha, por que estava lá. O Vinícius fez uma pergunta que a gente sempre faz até hoje, né, em todas as turmas, se está obrigado, porque quer. Daí o Vinícius deu o testemunho dele, né, dizendo que ele era obrigado a ir pelos pais, e eu também vi o meu, que era o contrário, né, eu que queria ir. O ensino confirmatório, assim, as turmas, de uma forma geral, assim, eu não vejo, assim, a gente vê a dificuldade de acompanhar os jovens, né, nessa mudança desses últimos 10 anos que a gente vem trabalhando. A gente se preocupa com isso, né? É importante, assim, que vocês saibam que a gente se preocupa com vocês. Mas, sobretudo, a gente vê em cada turma uma diferença, do primeiro para o segundo ano. Então, assim como vocês têm as expectativas com relação ao ensino, nós, orientadores, também temos as expectativas, assim, como eles vão estar no segundo ano. Porque eles amadurecem muito de um ano para o outro, né? E ali a gente já começa a ver, assim, um crescimento, né? É muito legal isso aí, tanto de um crescimento espiritual como de estatura, né? Assim, que vocês começam pequenininho e quando vê estão tudo grandão. Bom, essa turma, o que eu podia falar dessa turma? No primeiro ano, uma turma muito quieta, quieta em todos os sentidos, nem fazendo bagunça, como a gente já teve turma mais agitada, mas também não muito participativa, pouco participativa, na verdade, né? E não pense que isso não importava, porque a gente também sempre se reunia na tua aula, é participativo. Como é que é na tua aula? A gente sempre conversa. Nós conversamos, é uma Márcia, o Sudadá e o Vinícius. Isso aí nos preocupou, fez com que a gente também procurasse criar novas alternativas, de meio que de modo que a aula ficasse um pouco mais atraente, né? É uma preocupação que a gente tem. Não sei até que ponto a gente conseguiu isso ou não, né? Mas a gente crê, assim, que a gente ora, né, antes das aulas. Esse ano foi diferente. Este ano de 2017 foi um ano diferente. Ele foi diferente para mim. Foi diferente até o retiro. No retiro
teve, né, aquela situação que foi duas situações, assim, na verdade. A gente está na melhor das intenções, assim, querendo fazer uma foto espetacular, que a gente sempre quer uma coisa marcante, 10, fomos todos, e teve acidente, duas coisas me marcaram, assim, quando eu caí de frente, assim, que eu enxerguei uma pedra, vou morrer, achei que ia morrer. Outra coisa, quando eu bati mesmo, assim, muito forte com a cabeça e com o nariz, até vou compartilhar, como eu disse para alguns, assim, eu sempre tive complexo de ter um nariz grande. Para uma mulher, isso é complicado. Mas foi o meu nariz grande que Deus me fez, me desenhou assim, que me salvou. Porque daí eu dei com o nariz, né, cortou, sangrou muito, e não dei direto com a cabeça, que eu poderia ter morrido. Aprendi a louvar e agradecer a Deus pelo meu nariz grande também. Isso foi uma coisa, quando eu olhei para o lado, a cara, a expressão de desespero que o Vinícius me olhou. Veio tudo na cabeça da gente, assim, foi muito horrível. Comecei a olhar se estava todo mundo levantando, né, que era a primeira coisa. Quando eu vi que estava todo mundo falando e levantando, bom, aquilo dava um alívio. Já comecei, eu me lembro de olhar para a direita, para a Ana Júlia, que estava à minha direita, a Ana Júlia mais... e a Ana Júlia e a Giovana, né, e dizer, Jesus é conosco, está todo mundo bem, né, porque eu vi que estava todo mundo acordado, né, mas, na verdade, eu estava sangrando muito e as crianças, os jovens me olhavam e gritavam, né, assim, como é que tá bem? Olha o teu rosto. E eu estava muito, muito machucada no rosto. Por outro lado, assim, a gente teve uma manifestação provamos a mão do Senhor conosco, porque tinha muitas pedras embaixo da ponte. Eu até falei para os orientadores, uma pedra para cada cabeça, pelo menos. E Deus colocou a mão, né? E a gente saiu estamos todos bem, apesar de ter passado por procedimento cirúrgico, uns mais machucados, outros. Mas uma coisa eu tenho certeza, por dentro todos foram machucados. Mas a prova do amor de Deus e da família cristã, assim, porque a gente recebeu uma manifestação de carinho imediato de todos e dos pais que poderiam, vendo seus filhos machucados, ter outra postura, mas foram à igreja naquele momento. Aquilo foi um episódio, assim, não sei nem como descrever. Isso foi um processo, assim, esse episódio da ponte foi um processo, foi uma coisa que marcou demais, a gente chorou muito. Na segunda-feira a Márcia bateu na minha casa, dia útil, nunca, eu acho, tinha ido de manhã, só para me abraçar. Assim, como é que tu tá, Vavá, como é que tu tá? Não consegui trabalhar, né? Eu machuquei muito o rosto, isso para uma mulher, assim, que se preocupa com mais, talvez, que os homens, com a questão estética. Vou ficar com meu rosto cheio de marca. A cada manhã que eu me levantava, uma marca tinha desaparecido, simplesmente desaparecido. Tanto é que quem me viu no terceiro dia, mas tá quase sem nada no rosto, né? Deus agiu, até umas marquinhas no meu rosto. A gente ali ficou mais unido, ficou, com certeza, assim, foi um episódio, a manifestação de carinho dos jovens que eu recebi foi fantástico, dos pais, eu não vou esquecer nunca mais disso, né? Esse ano foi todo marcante nesse sentido. Sempre tem, assim,
Depois a gente também custou separar eles, porque achava que não era o momento devido ao acontecido. A separação também para o discipulado também é um processo que não é fácil, a gente orou por isso, né? E é importante saber assim que a gente se preocupa, a gente se preocupa muito, assim, como é que vai ser, como é que eu reagir, a gente vê e todos preocupam, a relação de todos preocupa. O que eu queria dizer assim, ó, que a gente ama cada um de vocês, assim, né? Olha no rosto, assim, nessa fase mais de preparação de culto, assim, que a gente fica mais descontraído, fora as xingadas do Vinícius, que a gente está sempre preocupado, né, se a gente vai levar uma xingada ou não. Assim, poder ver vocês rindo, totalmente descontraída, aquilo ali é muito bom, né? Eu quero dizer assim, que nesse episódio eu vi livramento, eu vi a mão do Senhor, tá? A gente se fortaleceu como grupo, né? Esse grupo tão diferenciado, assim, dos professores, que eu digo diferenciado um dos outros, tá? Porque, assim, ó, nós temos o Dadá, que é o tio Dadá, ele é o rei da cozinha, assim, ele tem o objetivo de nos engordar em todos os retiros, né? A Márcia, que é a pessoa mais amorosa, carinhosa, assim, qualquer um de vocês passa a conversa nela, você sabe disso, assim, né? É só chegar, ai, tia Márcia, ela já foi toda, fica mais manhosa que vocês ainda, né? Tem o Vinícius, assim, que tá, assim, gurizão, tá sempre brincando, daqui a pouco ele dá uma xingada, assim, que todo mundo fica com medo, e eu fico sempre. A Márcia também, já vou dedar ela, né? E eu, assim, não sei o que vocês pensam de mim, também é difícil falar da gente mesmo, mas, assim, eu sei que tô sempre cobrando prédica, tô sempre cobrando alguma coisa. Acho que uma coisa importante falar também é a questão que a gente ficou sem o Samuel. O Samuel é nosso líder, né? Sempre foi, assim, depositou essa confiança na gente. O Samuel, né, o Samuel ele considero eu, assim, meio expert nessa coisa de formar a liderança, porque ele dá liberdade, e sempre assim, sempre tem uma palavra assim, vai, agora aqui, ó, 2 semanas para a confirmação, não me entregaram os créditos. Ele primeiro acalmava a gente, né? Então, assim, isso aí também é importante falar que foi um desafio para nós, assim, ficar sem o Samuel. Tem sido até o culto, né, assim, da preparação do culto. Tanto é que no meio da preparação a gente se olha, e agora, o que tem que fazer mesmo? Porque ele sempre estava na retaguarda, né? Isso aí também foi um desafio que Deus nos colocou, assim, só tenho que falar, assim, que Deus agiu em todos os momentos, né? Esse ano, assim, olha, nem sei dizer, não quero, foi uma coisa muito diferente para nós como orientadora, eu tenho certeza, assim, né? Não sei, assim, Deus tem um propósito para tudo, e ele nos colocou aqui, que eu penso que ele continua agindo. Nós estava certo que não ia mais trabalhar com ensino, assim, o Vinícius tinha um objetivo, quando a minha filha entrar eu vou sair, né? Não vou ser orientadora da minha filha. E eu pensava, sempre conversando com a Márcia, eu acho que a gente está meio cansada, não tem mais pique para futebol, para correr com essa criançada, acho que a gente está velho, tem que sair e deixar a gente mais nova. E aí, assim, lá no fundo, na vaidade, assim, vou completar uma década, disse, acabou, que lindo, fechei com um número quadrado, 10 anos. Só que, na verdade, não, né, assim, Deus dá outros caminhos, outra direção, e acabou com Samuel, uma questão de responsabilidade, e esse fato nos uniu mais, e a gente está aí. Eu acho que a gente vai continuar. Se for a vontade do Senhor, eu creio que a gente vai continuar ainda, né? E é isso aí que eu tenho para falar, assim, das crianças, dos jovens, né? Que não são crianças, assim, que a gente tem um amor especial por cada um. Eles, vocês sabem, assim, que eu estou sempre abraçando, beijando, eu gosto de abraçar, eu gosto desse contato físico, né? E poder ver todos rindo e respondendo. Eu quero dizer, assim, que
eu me senti naquela semana das queridinhas no rosto muito mimada e muito amada por todos, assim. E a gente ama vocês, é isso aí. O que eu quero deixar assim para vocês é o centro de tudo, né? Mas de novo, eu quero deixar, assertivamente, sem balançar a cabeça. Tu disse eu quero. Você fala assim. Tá, não, ok, não é normal. Atenção. O que eu quero deixar, a palavra que eu quero deixar para vocês é a seguinte, assim, qual é o centro? O que é tudo isso aqui? Jesus Cristo. Tá? Não é a igreja, não é o templo, não é a sigla, não é o retiro, mas ao mesmo tempo é tudo isso para nos levar a um caminho, Jesus Cristo, que é o centro. E é aí que vocês é nessa direção que vocês têm que ir. É isso que faz a gente vir num trabalho, mesmo com tantas outras tarefas dentro e fora da igreja, né? É para isso que a gente, com os nossos esposos e família, assim, luta para sair, assim, como é que eu vou dizer, para conseguir, assim, deixa a gente ir, porque vale a pena, assim, me libera aí no final de semana, no feriado, que às vezes a gente tem, esse impasse, assim, outro retiro, ou de novo, né? Mas é para mostrar, o nosso objetivo é mostrar uma coisa só, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É uma coisa só, mas é tudo. E é o que tem de melhor para vocês. Então, assim, continue com foco em Jesus Cristo. Não sei se vai ser através da Juntec, se vai ser através do discipulado, dos encontros, das amizades, com os colegas ou conosco, os professores, que a gente está sempre aqui, né? Assim, isso é importante dizer, assim, vocês podem contar conosco sempre, tá? Em qualquer momento. Mas não percam o foco, e o foco é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É isso aí. Falar do ensino confirmatório para mim, falar de um dos ministérios mais importantes, eu diria. Não porque eu faço parte, mas porque foi no ensino confirmatório que Deus me escolheu para fazer parte da vida com Ele, fazer parte do povo dele. Foi no ensino confirmatório, foi na beira de uma fogueira que Deus tocou meu coração. E dali em diante eu vim a ter uma vida diferente, uma vida de intimidade com Ele. Então, para mim, começar cada turma do ensino confirmatório, essa foi a 6ª turma que a gente está trabalhando, é um desafio novo. E sempre que começa essa nova turma, eu tenho no coração o desejo de que cada um dos jovens que começam o ensino confirmatório tenha o mesmo presente que eu tive, que foi aceitar Cristo. Então a responsabilidade é muito grande para isso. E quando a gente começa a conhecer cada turma, a gente começa a orar por cada coração, por cada jovem que ali está. A gente aprende a conhecer, a gente aprende a lidar com eles, a gente aprende a amar eles. E a oração que a gente tem é que eles venham aceitar Cristo. E isso para nós é difícil porque a gente sabe das nossas limitações, mas quando a gente quer fazer a coisa da nossa maneira, ela não tem o objetivo que só Deus pode alcançar. Então a gente vê que a gente é limitado, mas que a gente pode depositar a nossa limitação nas mãos de Deus e Ele faz a obra. A gente só tem que se colocar à disposição e deixar ser usado por Ele. E mais uma vez a gente está concluindo mais um trabalho, ao final de 2 anos de relacionamento com essa turma, de conhecer essa turma, de poder passar para eles a mensagem que a gente aprendeu e que a cada dia a gente vai aprendendo, que cada dia Deus vai nos mostrando mais e mais o amor dele por nós e esse amor a gente quer transmitir para eles. E isso está chegando ao fim. E é por isso que a gente, conversando com os outros orientadores, o Dadá, a Valéria e a Márcia, a gente sentiu no coração o desejo de poder estar passando essa mensagem, estar levando esse vídeo para vocês, para que vocês jamais esqueçam do amor de Deus por vocês e da importância que vocês têm para nós também.
para nós como orientadores. E que vocês podem, sempre que precisar, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, se lembrar de nós e lembrar que vocês podem contar com a gente. Vocês, desde o início, vocês foram nos mostrando como vocês eram. E a gente, lidando com vocês, a gente foi aprendendo como era essa turma. Um pouco introspectiva, às vezes não tão participativa nos nossos encontros, mas ao mesmo tempo bastante ligada, com um relacionamento bastante intenso entre vocês, nos retiros, bastante comunhão entre vocês. Vocês foram se revelando para nós assim uma característica diferente das demais turmas que a gente já teve, de pouca participação, de muita intensidade, né? O silêncio de vocês nos revelava muita coisa. Às vezes a gente chegava em casa meio que inquieto. Será que a gente está conseguindo passar a mensagem? Será que eles estão sendo... A gente está conseguindo transmitir? E aí, num outro encontro que a gente tinha, vocês, com poucas palavras, com algumas atitudes, nos mostravam que vocês estavam aprendendo e vocês estavam colhendo aquilo que a gente estava... Vocês estavam nos mostrando que aquilo que a gente estava passando para vocês estava indo para o coração de vocês. Deus estava falando a vocês e vocês estavam nos falando aquilo que a gente queria ouvir, que o amor de Deus estava chegando até vocês. E durante o primeiro ano foi assim, a gente foi se conhecendo, tivemos o primeiro retiro de muita intensidade, de muito relacionamento, até mesmo de bastante bagunça, o que é muito legal no retiro. Eu gostava que isso acontecesse quando eu participava e gosto quando isso acontece como orientador. Depois a gente teve o nosso passadia lá no Laranjal também, que foi um dia muito legal, um dia de bastante intensidade também. E assim foi o primeiro ano. No segundo ano, quando a gente começa o segundo ano, eu já sabia que infelizmente o Samuel ia sair, e isso traz uma responsabilidade maior para nós como orientadores. Até então a gente nunca tinha tocado uma turma sozinho, nunca tinha conduzido uma turma sozinho. E isso nos traz um desafio maior, e mais uma vez a gente se sente incapaz. Em alguns momentos Deus revela para a gente que não é nós que vamos fazer a obra, e sim Ele. Isso nos dá mais tranquilidade. E assim conduzimos, e assim foi. Desafio a cada desafio, encontro a cada encontro. Vem o retiro. O retiro que tinha por responsabilidade somente nós, os orientadores, e a gente começou a conversar sobre esse retiro, se não me engano, um mês antes, né? E a nossa conversa é que esse retiro tem que ser marcante, esse retiro tem que ser o retiro, a gente tem que trabalhar, organizar. Mais uma vez, sem o Samuel estar presente com a gente, o Samuel nos deu algumas orientações, mas a gente tinha que fazer, conduzir ele. Chega o retiro, e o retiro anda bem, e o tempo, mais uma vez, Deus nos presenteia com um tempo maravilhoso, um clima agradável. A gente pede o auxílio da Ina e do Felipe, do Boca, para trazer a palavra sábado de noite, na volta da fogueira, e isso acontece, e o retiro está indo bem. Domingo de manhã, um amanhecer único, que só Canaã nos proporciona, só Deus usa aquele lugar tão maravilhoso que Ele presenteou a nossa comunidade. E o retiro vai bem, conduzindo muito bem os pais. O que falar daquele retiro? Simplesmente dizer que foi maravilhoso. Por si só, ele foi maravilhoso. E aí vem a foto. Aquela foto que a gente queria que fosse a melhor foto. E a gente vai para a ponte.
eu sempre fui muito casca grossa, acho que devido à criação que eu tive, nunca fui de ter medo, nunca fui de sentir muita dor. Isso é de mim. Eu sempre penso assim, se eu tenho um Deus, que é o Deus que criou tudo, Deus que mantém tudo, Deus que me deu a vida, que me mantém vivo, não tem por que temer, não tem que ter medo de nada. Confesso que não sou assustado, não porque sou mais corajoso, maior que ninguém, não, mas porque meu Deus está sempre comigo, tenho certeza disso. E a foto que a gente queria ter era a foto inesquecível. A gente sobe para aquela ponte e eu tenho na mente, assim, são poucas imagens que eu tenho daquele momento, mas uma das imagens que eu tenho é quando ela está caindo. E eu tive medo. Eu tive muito medo, eu vou dizer que não medo por mim, mas tive medo pelos jovens que estavam ali, pelos meus colegas que estavam ali, pelos pais daqueles jovens, pela minha filha que estava ali ao lado. Eu tive medo do que eles iam pensar de mim. Eu tive medo do que poderia ser de cada jovem que estava ali. E é engraçado porque mesmo sabendo que eu tinha um Deus, que eu tenho um Deus, eu tive medo. E isso me machucou. A dor que eu senti depois daquela noite, depois daquele dia, durante várias noites, incrível que pareça, hoje está fazendo 90 dias que a gente caiu daquela ponte. Eu sinto muita dor física ainda, devido ao meu ombro. Mas cada dia Deus tem me curado da dor da alma. Que desde então, daquele tombo, desde então, daquele acidente, algumas noites eu choro à noite. Algumas vezes acordado pela dor física. Mas muitas vezes chorando porque eu ainda não aceito que eu falhei. Eu ainda não aceito que eu botei em risco a vida daqueles jovens. Mas Deus tem me segurado, Deus tem me abraçado tanto. Isso tem feito bem para mim, porque eu sei que, por mais que seja casca grossa, por mais que seja durão, eu sou humano e dependo. Dependo de Deus para tudo, para me curar das minhas dores, da minha dor física e da minha dor da alma. Sei que Ele vai me curar, Ele está me curando. E o que me vem na lembrança também é que depois do acidente, depois que a gente saiu daquele arroio molhado, machucado, eu lembro que eu procurava cada um de vocês para abraçar. Eu queria saber como é que vocês estavam. Eu me lembro que eu pedia perdão para vocês. Mas eu depois pensando em algumas noites que a gente passou em claro, pensando que o que eu queria mesmo era que vocês me abraçassem. Eu procurava em cada um. Eu vejo que não ajudar vocês, mas eu queria que vocês me ajudassem. E isso vocês fizeram de uma maneira tão grande, tão especial, que isso é que eu lembro agora. Durante cada noite, quando eu me acordo com dor, eu me lembro como vocês me ajudaram. A vocês jovens, aos pais, não nos culpando, não nos condenando, sendo que teriam o direito, e tem até hoje, mas de nenhum de vocês eu vi a culpa. Bem pelo contrário, eu vi o perdão de vocês, eu vi o amor que vocês tiveram por nós. Isso nos fortaleceu, isso nos fortalece. E é por isso que a gente está extremamente agradecido com vocês. Vocês foram maravilhosos, vocês foram amorosos, vocês nos cuidaram de uma forma que jamais a gente vai poder esquecer. O que dizer? Dizer para vocês que contem com a gente. Daqui a uma semana vocês vão estar confirmando
a fé que vocês têm em Jesus Cristo, nosso único Salvador. Mas isso acaba um ciclo. Mas não precisa encerrar um relacionamento. Então contem com a gente, contem com a Igreja São João, contem com a comunidade, mas principalmente comigo, com o Dadá, com a Valéria, com a Márcia, no que vocês precisarem, quando vocês precisarem, aonde vocês precisarem, contem com a gente. Nós vamos estar aqui. E acima de tudo, contem com Jesus. As dificuldades vão vir, as tentações vão vir, a tristeza vai vir, a dor vai vir. Mas lembre-se, Jesus está com vocês. Socorram-se a Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai estar sempre de braços abertos. E nós também. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Queridos confirmandos, chegou o dia, quanta expectativa, quanto preparo até aqui. Gostaria de estar com vocês, mas eu quero deixar uma palavra bíblica de Provérbios capítulo 4, que diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Vocês têm uma longa caminhada pela frente. Meu desejo é que os passos de vocês estejam cada vez mais firmados em Jesus e que vocês possam sempre permanecer firmes com Ele. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Amém.